Realmente as pesquisas trouxeram dados impressionantemente mentirosos. É engraçado que tudo que ele não consegue responder vira fake news, porque a justiça está na mão de um homem que usa como fonte um perfil fake e tenta, por outro lado, tornar fake as verdades que a gente fala. Ele agradece com todas as letras um perfil fake do Twitter, que chama Desmentindo Bozo. A gente precisa também verificar se houve ou não uma ação orquestrada, de uma organização criminosa para que isso acontecesse. Então, por quê? O rapaz, que também chama Alexandre, infelizmente, foi demitido de forma sumária assim que ele avisou sobre as inserções por e-mail. Alexandre de Moraes, o presidente da Corte, disse que o dever de fiscalizar as inserções dos candidatos são dos partidos. Essa função é dos partidos. Eu gostaria que a senhora avaliasse esse posicionamento por parte do TSE e se, na sua avaliação, essa situação se encerra aqui. Ele colocou um ponto final, como a campanha de Jair Bolsonaro deve se posicionar a partir disso. Se o prejudicado tivesse sido o PT, provavelmente estaria acontecendo um alvoroço gigante, Na verdade, ele fala sobre a responsabilidade do PL, dos partidos, no caso o PL, e depois, em seguida, ele fala sobre o desvio de finalidade no recurso utilizado para a auditoria. Bom, vamos lá. Se a gente teve um desvio de recurso, significa para pagar essa auditoria, uma auditoria técnica, então significa que ele está querendo que ou a gente consiga de graça essa auditoria, ou que nós mesmos façamos essa auditoria, uma auditoria que é técnica, com 9.000 rádios. Como ele espera que isso fosse feito, se não fosse por meio de auditoria? Qual é a mágica? E é interessante porque na decisão dele, ele agradece com todas as letras um perfil fake do Twitter, que chama Desmentindo Bozo. Para quem não sabe, que está vendo a gente aqui online, bozo é a palavra que eles usam para tentar ofender o Bolsonaro. Não ofende, logicamente, mas é o que eles tentam ofender. Que coisa horrorosa a gente está chegando, essa justiça eleitoral está a ponto de... aí a gente percebe por que a Jovem Pan está censurada, por que tantos absurdos acontecem, Porque a justiça está na mão de um homem que usa como fonte um perfil fake e tenta, por outro lado, tornar fake as verdades que a gente fala. Eu abri a entrevista, deputada, questionando a respeito dessa possível CPI das inserções na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. A senhora tem informações a respeito do andamento desse processo? Se tem data para ser lido em plenário? Realmente, naquele momento em que a gente protocolou a CPI, inclusive eu assinei a CPI do Carlos Jordi, esse era um assunto prioritário, porque realmente as pesquisas trouxeram dados impressionantemente mentirosos. Agora, da semana passada para cá, parece que o Brasil não é para amadores, algo mais grave aconteceu, porque aí não é só um dado errado, são mais de 154.000 inserções equivocadas beneficiando outro candidato. E a gente está falando, não é de um acontecimento simples, a gente está falando do que representa a defesa da democracia, o poder soberano do povo em eleger o seu representante. Isso está numa cláusula pétrea da Constituição, em que o poder emana do povo através dos seus representantes. E o momento da eleição é o momento maior de uma democracia da República. Então, olha o quanto isso está influenciando na vida das pessoas. Por isso que essa CPI, que inclusive não foi eu quem dei a abertura, foi o Diego Garcia, lá do Paraná, me convidou para ser autora. A primeira assinatura é dele, a segunda é a minha. Então, assim, a gente está coletando assinaturas, já chegamos a mais de 60 assinaturas, mas a importância dela para a gente discutir não só, por exemplo, de quem foi a responsabilidade. A gente precisa também verificar se houve ou não uma ação orquestrada, de uma organização criminosa para que isso acontecesse. A gente precisa entender, por exemplo, aprimorar não só a responsabilidade disso, mas aprimorar responsabilidades futuras. Quem vai ficar responsável por isso? Como que a gente pode fazer? Por exemplo, as rádios, elas têm que manter as inserções por pelo menos 20 dias, se ela for uma pequena rádio, e 30 dias, se ela for uma rádio de tamanho comum. Se Alexandre de Moraes quisesse realmente resolver essa situação, ele teria pego, por exemplo, uma amostragem de 10, 15 rádios dentro da auditoria apresentada e solicitaria esse material para que a gente pudesse ver as provas. Agora, o mais importante, Lívia, que eu acho que é o ponto que quase ninguém tem falado, se, e somente se, Alexandre de Moraes estivesse certo em dizer que não houve nada de errado, que a atribuição não era do TSE,
que era o PL quem tinha que verificar isso. Então, por quê? O rapaz, que também chama Alexandre, infelizmente, foi demitido de forma sumária assim que ele avisou sobre as inserções por e-mail. Por que essa demissão tão intempestiva, né, em que o rapaz foi praticamente coagido a sair do TSE correndo para que não pudesse salvar as eventuais provas de outros envios, de outros materiais, já que ele disse na Polícia Federal que vem avisando o TSE desde 2018 sobre esse tipo de irregularidade. Será que essas irregularidades também não aconteceram em 2020? Por que esse rapaz não pôde ficar no seu posto de trabalho para eventualmente juntar mais provas para se defender? Foi tido como bode expiatório? Ora, se ele é bode expiatório, é sobre um erro. E se o erro não existe, se é inócuo, por que demitiu o rapaz? Uma coisa não casa com a outra, né?